A Bíblia nos orienta a orar no Espírito. Mas o que seria orar no Espírito? Como orar no Espírito? Vamos entender isso aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Bom, queridos, antes de entendermos o que é orar no Espírito, nós precisamos entender o que não é orar no Espírito. Então, no nosso Novo Testamento, vai ter 4 textos mencionando o orar no Espírito. E para que você possa entender, nenhum desses textos fala orar em línguas estranhas ou orar sentindo emoções. Nenhum desses textos. A grande maioria dos cristãos, sobretudo de segmento pentecostal, acredita que orar no Espírito é quando eu oro em línguas estranhas ou quando eu sinto fortes emoções durante a oração. Não tem nada a ver com isso. Esses textos são o seguinte, vai estar lá em Efésios 6:18, quando Paulo fala antes disso para nos revestirmos da armadura de Deus. E ele diz que temos que revestir da armadura com toda a oração, súplica e vigilância o tempo todo no Espírito. Ou seja, a armadura de Deus é um estilo de vida, ok? É um modo de comportar no meu dia a dia. E eu vou tomar posse dessa armadura, eu vou me comportar desse jeito, o tempo todo, em oração, em súplica, vigiando e orando no Espírito. Entendeu? É uma forma de eu agir no dia a dia, vigiando, orando. Isso seria o orar no Espírito ali em Efésios 6:18. O segundo texto está lá em Romanos 8:26, que diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, os gemidos inexprimíveis seriam as línguas estranhas. Se você dá uma analisada no texto, quem intercede com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. Não sou eu que oro com gemidos inexprimíveis. Aí eles dizem que as línguas estranhas seriam os gemidos inexprimíveis. Não. O Espírito que intercede por mim e por você, e ele utiliza de gemidos inexprimíveis. Portanto, não sou eu falar em línguas estranhas. Já em 1 Coríntios 14, você vai ler ali do 13 ao 15, Paulo vai orientar e ele vai falar também orar em espírito. Mas ele fala, eu vou orar com a mente, ok? E vou orar com o espírito. Orar em espírito e orar com a mente. Ele está ali colocando ordem no culto, ok? Então ele fala assim, se entrar alguém no culto e tiver todo mundo falando em língua, não vai dizer que vocês estão loucos, ou seja, a minha mente não pode ficar infrutífera. Eu tenho que ter o controle da situação o tempo todo, ok? Então, quando ele fala orar no Espírito, toda a minha oração eu vou colocar vida nessa oração, entende? Eu vou colocar intensidade nessas. Ô Senhor, cura minha mãe que está no CTI. Não, entendeu? É colocar vida, colocar intensidade. Ali também ele não está falando de emoções ou de línguas estranhas, entendeu isso aí? Porque ele fala de uma ordem, fica calado, fale entre você e Deus, ou fale em línguas 2, no máximo 3, baixinho, se tiver intérprete. Se não tiver intérprete, caladinho, entre você e Deus, entende? Então ele fala ali, orar no Espírito é colocar vida, colocar ânimo nessa oração. E o último texto está lá em Judas, versículo 20, né? Quando ele fala orar em Espírito, o próprio versículo está explicando o que é orar no Espírito. É quando nós oramos e a nossa oração edifica uns aos outros. A minha edifica você e a sua me edifica. Então, esses 4 textos, nenhum deles está falando que é orar em línguas estranhas ou sentir fortes emoções. Resumindo, o que seria orar no Espírito? Tudo isso que eu falei com você, mas quando eu for orar debaixo da assistência do Espírito. Porque nós não sabemos orar como convém. Ele tem que dar uma ajuda, tem que dar uma assistência. É orar sob a orientação do Espírito Santo. O que eu estou pedindo é realmente de acordo com o Evangelho, de acordo com a vontade de Deus. Só o Espírito Santo pode dar essa orientação. É orar guiado pelo Espírito Santo. Eu vou orar para esse morto que está no caixão aqui, ressuscitar. O Espírito Santo te guiou a fazer isso? Você foi orientado a fazer isso? O que seria orar no Espírito? É orar sem religiosidade, ok? É orar
no poder do Espírito Santo. O poder vem dele. Sabemos que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dele. Então a assistência dele, orientação dele, guiado por ele, sem religiosidade e naquilo que é poder do Espírito Santo, não no que as pessoas chamam de poder ou entendem como poder, no poder verdadeiro do verdadeiro Espírito. Isso é orar no Espírito, não línguas estranhas ou emoções. Ok? Um abraço, até o próximo.